Olá, meus amigos, boa noite. Boa Boa noite. noite. Como que Boa vocês noite. estão? Estão todos bem? Sim. Sim. Que maravilha, né? Depois de um dia de trabalho, depois de um dia de lutas, a gente poder separar esse tempo para Deus é, é um privilégio, é uma bênção. Então, que você se sinta abençoado nessa noite, você, sua casa, e aquilo que nós tratarmos nessa noite aqui, que também seja de bênção para as nossas vidas, tá bom? Eu gostaria de convidar a Maria Vitória Moraes, que nos eleve a Deus em oração, pedindo as bênçãos de Deus para esse estudo que teremos, que estamos tendo, né? Vamos começar agora. Vitória, por favor. Querido Pai amado, Santíssimo Deus, somos gratos a Ti, Jesus, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Obrigada por ainda termos a liberdade de compartilharmos a Tua palavra. Obrigada por esse momento de comunhão. Queremos Obrigado. adentrar a Tua presença, pedir perdão pelas nossas falhas, pedir que continue conduzindo as nossas vidas. Nessa noite, fale conosco o que temos necessitado de ouvir, conforme o que precisamos, e venha transformar o nosso caráter de acordo com a tua palavra. Amém, Em Senhor. nome de Jesus, dentro dessa noite e dos nossos corações também. E que cada uma das palavras faladas aqui essa noite seja um complementar nos nossos corações. No nome de Amém. Jesus, nós. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos, semana passada nós estudamos, quinta-feira, nós estudamos um pouquinho sobre lições extraordinárias do livro de Jó e nós usamos o tema ali, nós estudamos o fim. Quando nós estudamos sobre esse tema, nós procuramos abordar ali que o sofrimento, embora ele haja nesse mundo, ele vai ter um fim, ok? E na vida de Jesus, tudo aquilo que está fora do lugar vai ser colocado no lugar, não é? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da semana passada com o tema. O tema é esse: um conflito cósmico. E, de repente, você me pergunta, Lutervan, qual é o objetivo da gente estudar esse tema? Um conflito cósmico. Letícia, boa noite. Boa Seja. noite, boa noite. Né? Boa noite. Então, Boa noite a todos. Já está gravando? sim. Então, qual a razão da gente estudar sobre esse tema, um conflito cósmico? Bem, vejamos. O conflito cósmico, vocês já ouviram alguma coisa a respeito desse tema? Alguém já ouviu? Não. Não? Então vamos lá. Olha só. O objetivo do estudo de hoje, primeiro, é apresentar Satanás e o mal como. Opa, faltou um ozinho aqui. Como reais. Por que como reais? Existe uma corrente aí no mundo que apresenta Satanás não como uma pessoa, não como um ser real, mas como algo que se processa na nossa mente, algo, vamos dizer, uma ficção. Então, o livro de Jó, ele no seu início, ele tem esse objetivo também, nos apresentar tanto o mal como Satanás na sua realidade. E um detalhe, o objetivo também desse estudo é que mostrar que independente se você teme a Deus ou não, se você serve a Deus ou não, se você é ateu ou não, se você tem uma vida consagrada ou não, todos nós estamos envolvidos, ok? Então, todos nós estamos envolvidos nesse conflito cósmico. Mas você poderia me perguntar, Lutero, por que conflito cósmico? Vamos lá, me ajudem. Onde começou o pecado? Alguém lembra? No estudo que já tivemos? Quando a Eva escutou lá e quando ela escutou aquela serpente lá falando, né? Mas E antes disso, antes disso eles viviam lá tranquilos lá, né? Lá no jardim lá, tendo a visita de Deus todas as tardes, tudo tranquilo, tudo em paz. ok, antes disso, Antes?
Onde que o pecado começou? Céu no coração de Lúcifer, quando ele se Ele rebelou começou contra no Deus. céu, no coração de um anjo criado por Deus. Ah, sim, antes ainda da Terra, né? Antes ainda da Terra, antes da Terra ser criada. Bom, é cósmico porque ele começou no céu e se estendeu para a Terra. Foi trasladado para a Terra. Quando Lúcifer ele foi expulso dos céus, ele foi expulso para a Terra. E aí sim, Letícia, Adão e Eva foram criados e eles, vamos dizer assim, cederam aí ao convite, né, às artimanhas, às ciladas de Satanás, caíram em pecado e toda a raça humana acabou se envolvendo aí nesse conflito. Bom, Até hoje. até hoje, né? Até hoje. O texto que nós abrimos o nosso estudo é um texto de Apocalipse 12. Quem poderia lê-lo para nós? 12, versículo 7 ao 9. Se você quiser estar na tela, se quiser pode procurar na sua Ah, Bíblia. mas eu gosto de ler daqui, né? 12 do 7 ao 9. Ao 9. É. Amém? Anjos pelejam, ok? Anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo. Sim. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, Letícia, Mariana, Mavi, os demais, olha só. A palavra de Deus diz para a gente assim, ó, houve peleja no céu. Ué, mas peleja no céu? Com razão. Satanás, ou seja, o primeiro anjo criado por Deus, Lúcifer, ele colocou em questionamento o caráter de Deus, a lei de Deus, ok? Ele colocou Deus como arbitrário, como alguém que queria adoração, mas não dava liberdade às suas criaturas, liberdade de escolha. E com esse pensamento, Lúcifer, ele fez com que um terço dos anjos, de acordo com Apocalipse 12, verso 4, ele fez com que um terço dos anjos, 33% dos anjos, se posicionassem do lado dele. Vamos colocar assim: a gente hoje vive um estado político no Brasil de direita e esquerda. Lúcifer, ele criou um outro partido no céu de oposição ao partido de Deus, ok? E ele teve aí os seus adeptos, né? Os seus apoiadores, e teve um momento que o céu foi colocado em risco, né? Foi colocado em perigo, vamos dizer assim. Então, nós temos esse texto: houve peleja no céu. Miguel. Quem é Miguel? Jesus também. É Jesus, não é? Muitos aí, nas teologias por aí afora, discordam de que Miguel seja Jesus, mas a palavra Miguel, Miguel, Micael, Misael, tem o mesmo significado. Quem é como Deus. Então, só existe uma pessoa no universo que é igual a Deus. E esse alguém, ele é Jesus. E todas as vezes na Bíblia que você encontra essa expressão Miguel, você vai observar o seguinte, que é num campo de batalha, ou então num enfrentamento militar. E quando você vai para Josué capítulo 1, quando o anjo do Senhor se apresenta a Josué, ele se apresenta como o príncipe dos exércitos do Senhor. E a pessoa que se apresenta lá, como príncipe dos exércitos do Senhor, também é Miguel. Se você vai para Apocalipse capítulo 2,
Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2, lá vem dizendo que no tempo de angústia, Miguel se levanta em favor do seu povo. Ok? Então Miguel aqui ele tem os seus anjos nos céus e ele tem também o seu povo na terra. Então aquele que é como Deus, ele batalha sempre contra Satanás em favor dos seus. Então na terra, ele batalha contra Satanás em favor dos seus filhos, em favor de você, em meu favor. Então ele entra no campo de batalha com esse título, Miguel. Né? Então houve a batalha no céu e Satanás, agora não mais Lúcifer, mas Satanás, ele foi expulso do céu. E o verso vem dizendo aqui no verso 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para onde? Para a terra. Pra E terra. com ele todos os seus anjos. Então, gente, com todo respeito aí tá, aos seus ouvidos, mas tem uma capetada tremenda aqui na Terra, causando mal, causando desgraça, sofrimento, dor. Não é? Por É quê? verdade. Deus ele não faz isso. Deus, se você pega 1 João 4,8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, amor é o atributo de Deus. E todas as vezes que Deus ele age em favor dos seus filhos, Deus ele sempre age com amor, até mesmo quando ele precisa corrigir o errante, ele age com amor. Então, se um dia você for sentir que você está sendo corrigida por Deus, entenda uma coisa: Deus ele diz assim: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Se pois zeloso, arrepende-te. Então, o carinho que Deus tem por nós não desculpa os nossos erros, não desculpa os nossos pecados, mas se for necessário Deus aplicar a sua correção, e essa correção é para a nossa salvação, ele vai aplicar. É como a gente, nós que temos nossos filhos, quando nós precisamos pegar um chinelo e dar um corretivo lá nos nossos filhos, às vezes dói mais em nós do que neles, não é? Eu acredito que com Deus não seja diferente. Às vezes, quando Deus tem que corrigir os seus filhos, é algo doído para Deus também, mas é um ato de amor. Ok? Então, veja bem: quando nós viajamos pelas páginas sagradas, seja o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, a gente vai encontrar muitas referências e alusões a uma intensa guerra entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal. Veja, tanto em nível pessoal como em nível cósmico, ok? E tanto envolvendo a Terra quanto envolvendo o céu. Então, o tema do grande conflito, a gente pode falar conflito cósmico ou um grande conflito. O tema do grande conflito entre o bem e o mal forma aí uma grande estrutura que nos ajuda a entender, poxa, a Bíblia é um compêndio, mas toda a Bíblia ela tem uma mensagem central. E a mensagem central da Bíblia, desde Gênesis, capítulo 3, até Apocalipse, capítulo 22, a mensagem central da Bíblia é isso aqui, ó. É o plano da salvação. Bom, se é o plano da salvação, eu pergunto a você, quem é que está envolvido nesse plano? Todos. Você, Letícia. Sim, Eu, Mariana, Sandra, todos. Maria, Marcos, Cristina, cada ser humano. Todos Sim. nós estamos envolvidos. Deus tem grande interesse que eu e você, Eleneir, né, que alcancemos vida eterna em Cristo Jesus. Ok? Então, de Gênesis a Apocalipse, tudo na Bíblia está girando em torno do plano da redenção. Por que há o plano da redenção? Há um plano da redenção porque os filhos de Deus um dia se afastaram de Deus. Hã?
E no capítulo 3 de Gênesis, quando Adão peca e se afasta de Deus, a primeira atitude de Deus foi buscar o homem. Você vai lá no capítulo 3, verso 9, Deus está falando assim para Adão, Adão escondido lá atrás do arbusto, depois de ter pecado, Deus perguntando a ele, Adão, onde estás? Adão, onde estás? O homem já havia pecado e se afastado de Deus. Então veja, talvez em nenhuma outra parte das Escrituras seja apresentada aí para a gente uma visão tão clara de Satanás e desse conflito, né, que envolve cada ser humano, e por que não dizer o universo inteiro, do que o livro de Jó. Ok? Então, embora Satanás, ele, no livro de Jó, ele é apresentado somente no capítulo 1 e o capítulo 2, os efeitos da tentação de Satanás percorrem mais ou menos 30, 40 capítulos até o finalzinho do livro de Jó. Agora, pergunto a você: é possível ter um céu na Terra? O que vocês acham? Mariana, é possível ter um céu na Terra? Acho que não. 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 Mavi, é possível ter um céu na Terra, Mavi? Possível. No caso, assim, é possível a gente experimentar pequenos momentos que nos levem a gente ter uma vaga, muito vaga noção do que a gente vai viver na eternidade. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A casa de Jó, a família de Jó, era um pequeno céu na Terra. Como que era um pequeno céu na Terra? Bom, Vivia com Deus, né? era uma família que vivia em harmonia com Deus, vivia em harmonia entre si próprios, certo? Se você abrir a sua Bíblia, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Jó? É um livro ali antes de Salmos. Vamos lá. Salmos lá no meio da Bíblia, um livro antes. Bem marcado aqui. A gente vai estudar hoje e quinta-feira os dois capítulos de Jó, o capítulo 1 e o capítulo 2. E nesses dois capítulos, a gente pode extrair aí muitas lições que são importantíssimas para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Todos acharam aí Jó, capítulo 1? Maravilha? Aham. Sim. Então vamos lá. Ai, piscou Vamos ler ali. aí. Quem poderia ler do verso 1 ao 4? Letícia já leu, Mavi, Eleneir, Cristina, Mariana. Fique à vontade. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também 1.000. Eu não estou conseguindo ler aqui. Era também muito numeroso. É isso. O pessoal ao seu servo, de maneira que este homem era o maior de todos os Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram, beberam com eles. Olha só.
Mariana, você lembra que você leu esse verso primeiro aí, semana passada? Uhum, Hã? Então, a Bíblia uhum. ela começa assim: havia um homem na terra de Uz. Até agora, esse homem não tem nome. Aí o texto continua. Cujo nome era? Jó. Interessante que quando a Bíblia ela cita o nome de uma pessoa, ela tem a intenção de mostrar, ela tem a intenção de mostrar para a gente a importância dessa pessoa, ok? A importância dela no relato que está sendo estudado, que está sendo apreciado. Então, a primeira coisa do livro de Jó é o único livro da Bíblia que começa dessa forma. Havia um homem em tal lugar cujo nome era Jó, ok? Bem, como esse homem era? Vamos lá. Como é que você avalia aí a vida de Jó? Me ajudem. Homem temente a Deus, né? Justo. Justo. O Í- que mais? Íntegro, íntegro, Íntegro. Se desviava do mal. O que mais? temente a Deus, né? Amava a Deus, Então, olha confiava em Deus. só. Justo, íntegro, temente a Deus. O que mais? Se desviava do mal. Se desviava do mal. O que mais? Tem mais. Já ajudem aí. Era rico. Dependia totalmente de Deus. Como é que é? Dependia totalmente de Deus. Dependia totalmente de Deus. Olha só. A Bíblia ela traz aqui para gente algumas dessas características. Homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. A gente encontra aqui quatro características. Agora eu pergunto para você: ele era rico? Sim, Ele era o Muito. mais rico da sua região. Quem é a pessoa mais rica de Petrópolis? Alguém sabe? Então não é eu. E eu não sei, tá? E eu não sei. Mas da região em que Jó vivia, que era a terra de Uz, ele era o homem mais rico. E aqui a Bíblia vem trazendo para a gente qual era a riqueza dele. Né? Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. E o texto ainda continua. Era muita gente envolvida aí com Jó, trabalhando para ele. Agora, me digam, Jó possuía uma família bem ordenada? Sim. tem. Sim, não é? O que a Bíblia traz para a gente aqui nesse início, a gente pode dizer, Mariana, que a família de Jó era linda. Não é porque as pessoas eram ricas, mas a forma como Jó, a forma como a família, uns lidavam com os outros, era algo de destaque. O que está Tinha sendo respeito, né? de respeito e tudo mais. Agora, quem poderia ler para a gente o versículo 5, verso 5? Que diz aí? Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Bem, Letícia, por que esse texto? Porque no verso anterior, que é o verso 4, diz assim, olha, diz que ele tinha quantos filhos? 10, 7, 3. Como? 7 meninos e 3 meninas. Então tá, 7 garotos e 3 garotas, isso aí. Então vamos lá. É, pelo que dá a entender para a gente, ele já tinha suas casas, ou pelo menos o mais velho tinha a sua casa. Por quê? Verso 4: seus filhos iam às casas um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar
as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando você vai lá no versículo 13, lá diz assim, olha, sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa do irmão primogênito. Então o filho mais velho, não é? Ele tinha a sua casa e eles convidavam uns aos outros para comerem juntos. Vamos dizer assim, um ajunta-panelas, não é? Eu acho que foi aqui no livro de Jó que começou essa questão de ajunta-panelas, né? Um comer na casa do outro, etc. Né? Mas eu pergunto a você, não é uma prática agradável a gente estar aí entre amigos, né? E a gente comer juntos? Ai, com Ô, Letícia, certeza. um dia, Letícia, a gente vai repetir aquele encontro nosso aqui, né? Mariana não vai nem ter que pegar o ônibus, que mora do lado, é só dar um pulinho, opa, tá chegando aí. Mariana, a gente teve um encontro desse aqui um dia, que veio todo mundo da live, ou quase todo mundo. Ele não veio porque mora quase em outro estado, né? Mora lá em Maricá, no Rio. Mas a Helenir foi. Eleni, né? Eleni veio. Então, É. veja você, é gostoso esse encontro. E aqui, eles não excluíam as irmãs de participarem o quê? Das festividades. Eles não excluíam. Mas Elas não eram casadas ainda. eu não sei, mas Engraçado, né? De que eles fixam bem, né? E as irmãs, e as né? 3 irmãs, né? Olha, É. tu sabes por quê que isso aqui é salientado? Não. Normalmente, a mulher ela não era contada dentro da cultura oriental, ok? Por exemplo, Ah, sim. aqui no nosso grupo hoje, vamos ver aqui. Deixa eu só ver aqui o negócio, espera aí. No nosso grupo hoje, só tem eu de homem, Ah, sim. não é? O restante Tá. são Mas o Marcos não tá ali com a Cris, não, Eu será? tô aqui também. Ah, isso aí. Marcos, mesmo você estando aí, não adiantou muito, não. Tá escondido, né? Não, é que nós somos um número pequeno. Olha só, eu e Marcos, aí tem Mariana, Letícia, Claudinete, seja bem-vinda, Eleneir, Mavi e Sandra. São 6 mulheres e 2 homens. Hoje nem a Wanda, né? Que estaria ela e o Camilo, E o né? Camilo, né? O Paulinho não estava aí para ajudar, né? No peso aí, né? O Rian. Sim. Mas então, entenda uma coisa: as mulheres na cultura bíblica, você não vê a mulher sendo contada. Vê lá no Dias de Adão. Você vai ver a genealogia, é só um homem. Citou Eva lá na criação e depois não citou mais mulheres. Só no capítulo 6 que vai dizer, quase 2.000 anos depois, que Noé entrou na arca, ele, seus filhos, sua esposa e as noras. E pronto. Só no capítulo 12 que vai comentar de novo sobre Sara. Então a mulher ela era meio que deixada de lado. Mas na família de Jó, não. A mulher de Jó era contada, as 3 filhas eram contadas, todo mundo era tido como igual. E isso é bacana aqui. Muito especial foi o Jó, né? Poxa, demais. Por isso que eu digo para vocês, o livro de Jó tem lições preciosíssimas para nós. Hã? Bom, vamos lá. Eles iam, faziam aí as suas festas, comiam, bebiam, se alegravam, mas lá em casa, o Jó ficava pensando assim: será que em algum momento os meus filhos ofenderam a Deus? O que me chama a atenção, dentro do verso 5, é uma expressão de dúvida. O que é essa expressão de dúvida? Olha só. Você segue aí o verso, deve ser na terceira última linha final, não é? Você Qual vai é em o capítulo? Talvez tenham, né? capítulo 1. Oi?
Talvez tenham. Isso, Letícia, é isso aí. Talvez tenham pecado. Ele não está dizendo, olha, meus filhos pecaram. Isso aqui não é um assertivo, uma afirmação. Não, talvez tenham pecado. Talvez, poxa vida, houve um deslize. Sabe o que que eu vejo nesse talvez tenham? Que assim como Jó temia Deus, Mariana, ele passou isso, esse temor também para os seus filhos. E os seus filhos também temiam a Deus. Mas como somos seres humanos e temos a facilidade de errar, de pecar, então nós temos essa expressão de dúvida. Talvez tenham pecado, blasfemado contra Deus em seu coração. Aí o verso termina assim: assim o fazia Jó continuamente. Sabe o que que Jó era da sua casa? Ele era esse último item aqui, ó. Ele era sacerdote de sua casa. Ele intercedia pela. Eu fico imaginando aqui, Deus me dá permissão para isso. Eu fico imaginando aqui Jó passando pelos seus filhos, estendendo a mão sobre cada um e abençoando. Quando eram crianças, ele chegava no quarto de cada filho, Claudinete. Hum. Dizia, meu filho, eu te abençoo, você é uma bênção. Ele chegava para a esposa dele, enquanto ela estava lá, de repente, dormindo de madrugada. Minha amada, você é uma bênção, né? A minha casa existe por tua causa. Então, aqui eu fico imaginando Jó. E isso foi transferido o quê? Para os filhos. Ok? Então, Jó era um intercessor. Ele era um sacerdote. Aí era um líder religioso do seu clã. Quando nós lemos sobre Jó, eu me deparei com esse texto aqui em um livro que eu li. Diz assim, olha, das festividades de seus filhos e filhas... Travou. Oi? Tá. Travou? Falando aqui pra mim. Pra mim, Travou, travou. não. Travou, quem, não. Pra mim, travou. para quem mais aí está travado? Agora eu tô ouvindo. Maravilha. Então, olha só. Nas festividades de seus filhos e filhas, Jó temia que eles desagradassem a Deus. Como fiel sacerdote do lar, ele oferecia sacrifícios por eles, como? Individualmente. Individualmente. Não era aquele negócio, Senhor, abençoa meus 10 filhos. Não, não. Senhor, vamos imaginar que aqui todos vocês aqui fossem os filhos de Jó. Senhor, abençoe a Mariana. Talvez a Mariana tenha te ofendido, Senhor, em alguma coisa. Tome ela em tuas mãos. Senhor, olhe pela Letícia. E lá citava Jó, né, a vida da Letícia. Senhor, toma a Claudinete em tuas mãos, Senhor. Ela é jovem ainda. Pode ser que ela vacile em alguma coisa. Cuida dela. E aí ia citando agora um a um. Por isso que o texto desse livro vem dizendo que Jó citava os seus filhos individualmente para Deus. Deixa eu fazer um pedido a você. Você que tem filhos, tem a sua família, abençoe a sua família. Todas as manhãs, antes de eu fazer qualquer coisa, eu oro por 4 pessoas, 5 pessoas em especial. A primeira delas é aquela que eu vou me deitar com ela e acordo com ela cada manhã. Senhor, toma minha esposa em tuas mãos, coloque a tua mão sobre a vida dela, queira abençoá-la. Aí, dessa união, nós temos um filho, e agora eu vou orar pelo meu filho. Ele tem a esposa, eu vou orar pela esposa dele. E agora vem a netinha. Ah, Senhor, cuida aí da Elisa. Com carinho, ela está muito pequenininha, ela ainda não sabe orar ao Senhor. Por favor, cuida dela, que ela venha perfeitinha, que ela venha. Enfim, gasto mais tempo agora com ela do que com a esposa, com os filhos. E por fim, eu vou orar por minha mãe. Então, a nossa família, ela necessita ser abençoada por nós. Não é, Senhor, abençoa minha família. Não, não. Aqui diz que ele fazia isso de forma individual, né? Jó, ele conhecia o ofensivo caráter do pecado.
O pensamento de que os filhos pudessem se esquecer das reivindicações divinas o levava a Deus como intercessor em favor deles. Então, o que que nós devemos ser por nossas famílias? Intercessor. Nós devemos apresentar nossas famílias, nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas, nossos cônjuges, né? Apresentá-los a Deus. E assim, olha, com certeza, o nosso lar vai ser bem próximo do lar de Jó. Bem, capítulo 1, verso 6 ao 12. Vamos ver o que é esse conflito cósmico? Bom, no verso 6 até o verso 12, a gente vai encontrar aqui, até o verso 5, nós encontramos aqui uma dimensão chamada Terra. Lá está a casa de Jó, na terra de Uz, possivelmente lá na Mesopotâmia, né, no Oriente. Aqui vem dizendo que Jó tinha muito gado, muitos servos, os seus filhos eram bem ordenados, enfim, isso aqui está acontecendo na terra. Mas do verso 6 ao verso 12, a gente sai da terra para uma outra dimensão. Quem pode ler para nós aí, verso 6 ao 12? Quem se habilita? Dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura, Jó, debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Uau! Gente, que, que leitura, hein? Bom, vejamos, olha só. É o que nós falamos, né? Sim. Verso 5, né? Feita aí uma descrição de uma família modelo, consagrada a Deus, vivendo na terra, é, como, uma família representante, fiel aí de Deus. Aí, olha só, repentinamente a cena muda para uma outra dimensão completamente diferente, que não é vista aí pelos seres humanos, está oculta a nós. Não é? A não ser, veja, você só tem a informação de que está oculta porque a palavra de Deus revelou para a gente. Caso contrário, a gente estaria, vamos dizer assim, tão perdidos nessa, nessa história quanto Jó estava, até Deus se apresentar e se revelar a ele. Né? Então, essa outra dimensão, se não é na Terra, é em algum lugar no céu. Pode ser aonde está o trono de Deus? Pode. Mas aqui vem dizendo que os filhos de Deus, eles foram se apresentar perante Deus. Tem muita gente que diz, Letícia, os filhos de Deus aqui são anjos. Tem alguns teólogos que pegam lá em Gênesis 6, quando vem dizendo lá que os filhos de Deus, não é, tomaram as filhas dos homens e tiveram com elas gigantes. Tem gente que ousa dizer que os filhos de Deus lá eram anjos que desceram dos céus e tiveram relações com as filhas dos homens, com, com mulheres. E eu fico pensando de onde foi tirado essa. E eu não vou dizer doutrina, porque isso não é doutrina, isso é heresia, isso é absurdo. Por que que é absurdo? Porque se isso é verdade, Jesus mentiu.
porque Jesus, certa vez, falando com os discípulos chegaram para ele e perguntaram assim: Senhor, uma mulher morreu. Ou melhor, uma mulher tinha um marido, o marido morreu e não tinha filhos. Ela foi e casou com o irmão, no caso com o cunhado. E o cunhado também morreu. E ela foi e casou com outro cunhado. E no final ela casou com sete homens. E por fim a mulher morreu. E os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, na eternidade, na ressurreição, ela vai ser esposa de quem? Então Jesus ele diz assim: olha, na ressurreição, ou seja, na eternidade, não se casam, nem se dão em casamento. Serão como os anjos. Então, peraí, se os anjos se vão ser como os anjos, ele disse: olha, não se casam e não se dão em casamento. O que que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que anjos não se casam e não se dão em casamento. Mas alguns entendidos aí, entre aspas, das Escrituras, eles vêm nos dizer que os filhos de Deus, lá de Gênesis 6, ali antes do dilúvio, eram anjos que desceram à terra e mantiveram relações íntimas aí com mulheres. E eu não consigo crer nessa colocação, uma vez que Jesus deu a explicação lá no Novo Testamento. Mas veja você, aqui no livro de Jó, quando vem dizendo que os filhos de Deus foram e se apresentaram perante Deus, os filhos de Deus aqui, eles são eles são representantes de todos os mundos criados por Deus. Eles vão à presença de Deus o quê? Em uma assembleia. Então, entre os filhos de Deus encontra-se quem? Satanás. Bom, o que que Satanás está fazendo ali? Representante do planeta Terra. Ele é o representante do planeta Terra. Quando eu digo para você que os filhos de Deus aqui são representantes de mundos criados que vão à presença de Deus, me é forçoso demais acreditar que só existe vida nesse planetinha que nós vivemos, o menor planeta do nosso sistema solar, e ainda em pecado. Mas quando eu vou para Apocalipse capítulo 12, versículo 12, lá o Senhor vem dizendo assim: olha, pelo que alegrai-vos, ó céus, a Bíblia fala de três céus, e vós os que neles habitais. Por quê? Porque o diabo desceu até vós, até a terra, né? E tem grande ira. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira. Então, queridos, Apocalipse 12, verso 12, vem dizendo: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Então, essa afirmação para mim, já que a Bíblia apresenta que existem três céus, eu sou levado a crer que nos três céus criados por Deus, as três dimensões criadas por Deus, exista vida, e vida inteligente, vida racional. Não são os ETs que são mostrados aí nos filmes. Não, 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 não. De lanterninha, cabeçudo, né? Verdão, não, não, zoiudo, nada disso. Ei, que dói. Os filhos de Deus aqui são servos de Deus, criados em imagem e semelhança de Deus, assim como Adão foi. Só que, lá no Éden, quando Adão pecou, o que que Adão fez? Ele entrega o governo desse mundo para quem? Para Satanás. Esse conceito aqui também é interessante, olha. O verso 7, que é uma vilheu, diz assim: ó, então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem Satanás? Respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Por que que isso aqui é importante? Porque nos tempos bíblicos havia um conceito onde um conquistador colocasse os seus pés, esse território passaria a ser seu, passaria a ser dele. Ou seja, esse território foi conquistado, então agora é meu.
Então, nesse verso, é como se Satanás estivesse a dizer para Deus o quê? Que vinha do seu reino, do seu domínio, a terra que havia conquistado de quem? De Adão. É interessante também, você tem que ir lá no Novo Testamento para entender um pouco desse conflito, desse desenrolar do conflito, é que nessa assembleia que está acontecendo nos céus, Satanás ele está ali presente. A Bíblia não fala o que é essa assembleia, para que ela era, para que estava acontecendo, mas a Bíblia diz que Satanás estava presente entre os filhos de Deus. Ok? Bom, veja bem, esse conflito, ele na Terra. O livro de Jó, o que ele faz? O livro de Jó, ele afasta como se abrisse uma cortina do mundo visível, né, que é o nosso, para o mundo invisível, que é o mundo espiritual, e nos fosse revelado aí um conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Né? E conforme nós vimos lá no texto de Apocalipse, que nós abrimos esse estudo, esse conflito, ele começa onde? Ele começa no céu. Depois ele é transferido para a terra. Então, esse conflito, essa guerra, essa batalha de Satanás, ela é contra o caráter de Deus. E ao ser trasladado para a terra, Satanás ser expulso do céu para a terra, o conflito se tornou agora envolvendo quem? Aqueles que foram criados na terra à imagem e semelhança de Deus. O que na mente de Satanás se passa? Se eu ferir a criação de Deus, eu consigo atingir Deus. Ele não consegue subir ao céu e, vamos dizer assim, bater na face de Deus. Mas ele consegue ferir Deus, ferindo os seus filhos, ferindo os servos de Deus, a criação de Deus. Vamos lá no livro de Gênesis, para a gente ver como é que aconteceu esse conflito iniciante aí no planeta Terra. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, deixa marcado Jó, que a gente vai voltar para Jó. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso de 1 até o 4. 5. Gênesis capítulo 3, verso de 1 ao 5. Espera um pouco, pode ver. Só um segundo, deixa todos acharem. Todos acharam? 3, né, do 1 em diante, tá. De 1 ao 5. Tô lá. Ok, Marcos? Vamos lá, então. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerem se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha só, esses 5 versos aqui, eles também abrem para nós o conhecimento, para a gente saber como que o pecado veio a esse mundo. Bom, o texto começa, mas a serpente. Eu pergunto a você, você já ouviu alguma cobra falante? Eu não. Graças a Deus, não. Já, Marcos? Não. A gente vê papagaio repetindo, arara repetindo, a gente vê o que mais? Até aqueles verdinhos, Calopsita. calopsita, Não, maritaca, né? maritaca, isso é. Maritaca, mas serpente. Gente, se eu vi uma serpente lá falando, eu sou o primeiro a correr. Não dá nem tempo de pegar pau para matar a bichinha. Por quê? É algo anormal. Lá no Éden não era diferente, os animais não falavam. Deus havia dito para Adão e Eva, né? Olha, de toda árvore
Vocês podem comer livremente, mas dessa aqui não toquem. Ela me pertence. E Deus explicou para o casal o porquê de não tocar naquela árvore. Era um teste, era uma prova pela qual eles iriam passar. A dependência, ou melhor, a permanência deles no jardim dependia da obediência. Se obedecessem, permaneceriam. Se não obedecessem, morreriam. Então, no capítulo 2, verso 16 e o 17, Deus diz lá: olha, se comerem, certamente morrereis. Ok? Aí aqui, no verso 1, você já encontra assim, ó, mas a serpente disse à mulher. Ô, gente, não era para Eva ter desconfiado que bicho não fala? Que cobra não fala? Pois é. Mas a curiosidade é uma coisa tremenda, né? É. Um dia botaram uma caixa no centro da cidade aqui, com um buraco, e, e do lado de fora estava assim, não olhe. A caixa estava vazia. A caixa estava vazia. Olha, como que passou pessoas, mesmo assim meio desconfiadas, tentou assim arregalar o olho, né, para ver o que tinha lá dentro da caixa. Curiosidade, não é? Se é lá no Silvio Santos, o cara olhou e levou uma torta na cara. Não é? Não, mas fizeram isso aqui no centro da cidade, eu fiquei depois. O cara foi lá, pegou a caixa, desmantelou a caixa e jogou fora. Mas eu acho que era, mas eu acho que era fazer um teste, as pessoas são curiosas. Eva foi curiosa. A curiosidade é algo terrível. Não é? Ela deu ouvidos a Satanás, ela deu ouvidos à serpente. Por trás da serpente estava quem falando? Estava É, Satanás. A Deu ouvidos à serpente, não deu ouvidos a Deus, né? Ouviu a serpente, disse que não morreria. Deu ouvidos à serpente, não deu ouvidos a Deus. Veja, Satanás, qual é o elemento mais eficaz de Satanás, Letícia? Para te seduzir. A dúvida. Exatamente, a dúvida. Ele chega para Eva e diz assim: ah, mas Deus não falou isso? Aí Eva disse: não, Deus falou que a gente não pode nem tocar, nem comer e nem tocar. Se a gente comer e tocar, a gente morre. O que ele diz lá embaixo? Aqui, ó. É certo que não morrer. não Não morrer. Pai, já morrereis. colocou uma dúvida. De repente o inimigo diga assim: mas vem cá, você acha que eu estou falando por quê? Você já viu alguma cobra aqui no deserto falar? No jardim falar? Eu comi do fruto. De repente o diabo, a serpente lá, né? Por Satanás tenha pego até mesmo um fruto e comido. Uhum. Aí a palavra de Deus, ela vem trazendo para a gente algo assim muito interessante. Diz assim, olha que o verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Quem é que queria ser como Deus? Ah, Satanás. Satanás queria ser como Deus, não é? Sereis semelhante ao Altíssimo. Está lá em Isaías capítulo 14, 12, se não me falha a memória. Não é? Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser, e agora ele desperta isso na mente de Eva. Como é que você pode confiar em um Deus que não quer que você conheça o bem e o mal? Mas se você for ao verso 6, o que que nós lemos aí, Marcos, no verso 6? 6 e 7. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para lhe dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aí, Então segura foram aí. perto. Segura aí, esse texto aí que eu quero. Olha só, três coisas. Viu a mulher que a árvore era boa para se comer, desejável aos olhos. E o que mais, Marcos? Desejável para dar entendimento. Desejável para dar entendimento. Veja,
Você vê aqui que Satanás ele trabalhou de forma que despertou isso em Eva. E ela foi, comeu, conforme o Marcos leu, deu ao seu marido, ambos perderam a glória de Deus, pronto, haviam perdido tudo. O pecado havia entrado nesse mundo. Vamos dizer assim, a porteira foi aberta para que Satanás saísse da sua prisão e agora seria ele o dominante desse mundo. Quando Cristo estava no deserto, a gente agora vai lá para o Novo Testamento, Mateus. Quando Jesus estava no deserto, ele foi batizado, né? E ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Era um tempo que ele iria passar ali em comunhão com Deus, vamos dizer assim, se preparando espiritualmente para o ministério dele que estava aí à sua frente. Então ele passou 40 dias. Agora, Mariana, 40 dias sem comer e sem beber. É possível? Não, assim, hoje em dia não. Ó, gente, se eu ficar 2 dias, né, um dia eu passo em uma boa, tudo bem, mas 2 dias, olha, vai ser complicado. 3 dias, muito mais. E sem beber água alguma? Pois é. Se você olhar lá em Mateus capítulo 4 de 1 até o 8, de 1 até o 10, você vai ver que Jesus, ele estava, vamos dizer assim, deformado fisicamente. Massacrado fisicamente. Por quê? Ele passou esses 40 dias no deserto, sem comer e sem beber. E quando termina esse período de 40 dias, quem é que se apresenta lá de novo? Satanás. Satanás. Lá no Éden, foi quem que se apresentou? Satanás. Lá no concílio do céu, quem é que se apresentou? Satanás. 40 dias depois, quem é que se apresenta? Satanás. Ele não perde, né, uma oportunidade. Não. Está em todas. E eu vou perguntar a você, na sua vida, quem é que se apresenta aí para te atazanar o juízo? Satanás. Sempre. Sempre ele. Eu vou usar as palavras da Letícia. Sempre ele se apresenta o quê? E ele não perde a oportunidade. Só que lá na terceira tentação que ele aplica a Jesus, né, a primeira tentação foi: ah, se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pães. Mas espera aí, Jesus foi batizado e quando ele estava lá nas águas, saindo das águas, teve uma voz do céu que falou alguma coisa? Alguém se lembra? Esse é meu filho amado. Esse é meu filho amado, que me comprado. Exatamente, Jesus, quando está sendo batizado, uma voz do céu, o Espírito Santo descendo sobre Jesus, e uma voz dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem me alegro. Então Deus havia dito 40 dias antes, mas Satanás se apresenta para Jesus trazendo o que mesmo notícia? Qual é a arma dele? A dúvida? Se tu és o filho de Deus, olha a dúvida aí. É, ó. Se tu és o filho de Deus, E nesses 40 dias ele ainda era de carne, né? Ele ainda era ser humano, né? Nos 40 dias. menina, nos 40 dias, nos 42, nos 50, nos 360, nos 1.260 dias depois, não é? Quando morreu na cruz, ele era carne e osso, não é? Bom, mas olha só, não é o estudo que a gente vai fazer hoje, mas se você ver as 3 tentações de Jesus, são as mesmas tentações que Adão e Eva, né, sofreu lá no Éden. Quando Jesus vence cada uma dessas tentações, Jesus está dizendo para Letícia: Letícia, Mariana, Eleni, Claudinete, se Adão e Eva quisessem, eles poderiam ter dito não a Satanás. Uhum. Eles teriam, vamos dizer assim, ganho a guerra lá. É Mas, que eles tinham tudo, só não podia comer de uma. Tinha tudo, hum, tudo, tudo. Era só uma que não podia comer. Mas Claudinete, eu acho que isso fez parte do plano para estarmos aqui. como assim? Ah, eu acho que isso só pode ter sido parte do plano para a gente estar aqui. Então, peraí.
de Deus, né? Então, peraí. Isso aí aconteceu no capítulo 3, ok? No capítulo 3, depois de tudo criado, os animais, né? A dona vaca com o nome de vaca, o seu boi com o nome de boi, né? A mulher com o nome de varoa, né? Adão e Sim. Eva terem sido casados, tudo direitinho, já estavam casadinhos lá, bonitinho, papel passado em cartório, Tudo em paz, tudo tudo em paz. tranquilo. Então veja uma coisa, no capítulo 1 de Gênesis, eu não sei, Letícia, se eu vou responder a tua colocação, mas no capítulo 1 de Gênesis, ah, versículo 26, a gente lê assim, 1 verso 26. Disse também Deus, ok? Uhum. Façamos o homem à nossa semelhança. Aí o homem e a mulher foram feitos. Verso 28. Deus os abençoou, ok? Deus os abençoou e lhes disse: sede o quê? Fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então veja, a ordem para que houvesse a procriação humana, ela foi dada antes ou depois do pecado? Antes. 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 Então, Letícia, já estava nos planos de Deus que a gente estivesse aqui antes de ter havido pecado. Ok? Ok. Ah, Imagine. mas ele sabia que ia ter isso daí. Sim, 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 sim. Deus ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Mas no coração de Deus estava o desejo que o homem resistisse e não pecasse. Sim. Ok? Mas agora veja, nesse, nesse, opa, peraí, aqui. Onde que está? Eu acho que foi parar em algum lugar aqui. Quando eu disse para vocês que um conquistador, quando ele coloca, vamos dizer, quando ele coloca os seus pés em um lugar conquistado, ele anexa aquele território ao território dele, a ele. Então veja bem, lá no capítulo 4, verso 8, Jesus, ele, na terceira tentação, o que Satanás faz? Satanás oferece os reinos do mundo em troca de ser adorado por Cristo. Não é isso? Mostra todos os reinos da terra e diz assim: olha, tudo isso te darei se tu prostrado me adorares. Em outro momento, Jesus diz assim: ó, o príncipe desse mundo está julgado ou condenado. Então, no momento em que Adão peca, Satanás ele tornou-se o quê? Vamos dizer assim, o, o dono, não é? O monarca desse mundo. E todos aqueles que nascessem nesse mundo seriam o quê? Seriam aí súditos de Satanás. Bom, naquela assembleia, voltando para o livro de Jó, imagina você que Adão não pecou, ok? Adão disse não para Satanás lá, Eva também, o casal não pecou. E teve assembleia nos céus. Então, quem que estaria lá, representando a terra? Adão. Adão. Entendeu por que Satanás está lá? Porque ele foi até lá? De rodear a terra e passear por ela? Satanás está dizendo: olha, eu estou passeando pelo meu território conquistado. E eu pergunto: ele estava errado? Não, Não. não. Só que porque ele conquistou usurpando, mas a terra tem um dono. E o dono foi aquele que a criou, Deus. Ok? Vamos lá. Vamos voltar o objetivo do estudo desse capítulo. Satanás ele é real.
a Assembleia do Céu, a tentação de Jesus no deserto, esses dois episódios que a Bíblia relata para gente, eles nos apresentam o diabo como um ser literal, real, sobrenatural, com intenções o quê? Malignas. Embora muitas pessoas, mundo afora, enxerguem Satanás como um mito, isso aí é uma história. O diabo não existe. Entenda uma coisa, não caia nesse engano. Ele é tão real quanto você e eu somos reais. Sabe? Muito agrada ao inimigo quando ele é visto aí como uma alegoria, uma fábula. Sabe por quê? Porque diante desse fato, ele trabalha espalhando destruição, sofrimento por toda parte. E no final ele faz o quê? Responsabiliza Deus como executor do mal. E isso é tão real que nós vamos estudar na quinta-feira um texto que eu vou deixá-los com vocês hoje. Está em Jó, capítulo 2. Olha, vamos lá. Jó, onde nós estávamos, capítulo 2. Vamos pegar o capítulo 1. Também no capítulo 1 tem uma passagem que a gente pode se utilizar dela para comprovar isso aqui. Jó, capítulo 1, verso 21. O que é que nós lemos? Jó, capítulo 1, verso 21. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ok. Claudinete, no meio do texto aí diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Tudo que Jó, que a gente vai ver na quinta-feira, tudo que Jó sofreu aqui, a perda dos filhos, da saúde e tudo mais, ele está dizendo que quem foi que causou? Quem foi que causou? Jó está dizendo que quem causou isso na vida dele? O Senhor deu, o Senhor tomou. Ah, se Deus deu, Deus tomou? Deus? Deus. Quer ver uma outra coisa? Olha só, no capítulo 2, O 9 e o 10, né? 2 verso 10, Marcos. Obrigado. Marcos, o que você lê aí? Aqui ele tinha perdido a saúde. Só o 10 então, né? É o 10. Porém ele disse: como fala, como fala como qualquer doida, fala. Não, peraí. Porém ele disse: como fala qualquer doida, fala tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Olha só, normalmente, a gente recebe o bem de Deus. A gente não vai receber o mal? Então, na mente de Jó, quem tinha tirado tudo dele foi Deus. E quem causou o mal para ele foi Deus. Então, olha bem, essa última frase. Diante desse fato, Satanás ele trabalha espalhando destruição e sofrimento por toda parte e responsabiliza Deus como executor do mal. Este era o pensamento de Jó. Deus ele é responsável tanto pelo bem quanto pelo mal. E olha, gente, eu vou dizer para vocês uma coisa. Em nossos dias, muitas são as pessoas que pensam igualmente. Muitas É são as verdade. pessoas que pensam dessa mesma forma, não é? Porque Deus fez isso? Porque Deus fez aquilo? Onde Deus estava quando isso aconteceu? É uma forma de responsabilizar Deus por aquilo que Deus não fez. Pense bem. Uhum. Como eu te Não, mas disse. Oi, pode falar com a gente. diga. Alguém ia falar oi? Não, eu ia falar, mas alguém acho que estava falando também. Então, Não, mas só que tudo bem, Deus libera só o bem. Mas e as consequências que a gente sofre dos nossos maus erros? Ele também permite. A gente. Você usou a palavra certa. Ele permite. Veja bem,
Letícia, ah, quando o homem foi criado, Deus disse para eles que eles podiam comer de tudo, ok? Não entendi. Quando o homem foi criado lá no Éden, Deus disse que eles poderiam comer de tudo, ok? Sim. Mas Deus disse: olha, essa aqui você não come. Se você comer dela, vai ter consequências. É E a eu, morte, né? e eu não posso tirar as consequências. E a consequência é a morte. O homem foi e comeu. Não, mas o mal tá vindo também. Eu acho que o Jó não tá todo errado também, não. Dentro da visão humana, a gente até concordaria com Jó na questão de permissão. Deus permite que o mal aconteça, embora Deus não faça, ok? Uhum. Mas sabe uma coisa que eu acho maravilhoso na pessoa de Deus? Deus ele sabia que o mal ia acontecer, ele sabia que o ser humano ia cair, ele deu essa liberdade. Sabe por que que Deus deu essa liberdade? Porque amor não se força. Se Deus tivesse colocado lá anjos e serafins em volta daquela árvore, Deus poderia fazer isso e impedir Satanás de ter contato com o ser humano? Ele era poderoso para fazer isso. Mas, sabe, só pelo fato de fazer isso, a dúvida já existiria no coração de Eva. Uhum. A dúvida iria Ah, existir. já ia atiçar a curiosidade se os anjos estivessem lá em Por volta quê? da árvore. Não é? Por quê? Deixa eu fazer uma colocação para vocês aqui que eu acho ela muito pertinente nesse momento. Vocês já se perguntaram por que que Adão e Eva foram criados? Eu não. Nunca se perguntou? Ah, foi o Não. início, né? Eles foram uma atriz. Sim, mas veja bem, Satanás ele foi expulso para a terra e logo em seguida Adão e Eva foram criados. Logo em seguida, Ele podia ter sido expulso para a Lua, né? Para o Marte, para Sol, né, que é mais Júpiter. quentinho, né? Ah, Pois é, mas não, veio para a terra. Bom, entenda uma coisa, esse conflito cósmico que começou no céu, lá no céu, Satanás ele colocou dúvidas sobre o caráter de Deus. Se Deus tivesse destruído Satanás lá no momento que ele pecou, como que os outros anjos iriam servir a Deus? É com medo, né? Medo. Não, o camarada lá tinha razão. Se a Ah, é gente, verdade. se a gente desobedecer, ó. É, é. Então o que que Deus fez? Eu estava lendo um livro há um tempo, acho que o Marco já leu esse livro também, que, que diz que do momento que houve pecado no céu, Deus suportou. Quanto tempo, Marcos, que o livro fala lá? Longo tempo, né? Longo tempo, longamente Deus suportou o quê? Trabalhando no coração daquele anjo para que ele retornasse atrás. Mas ele não retornou. Então, houve a batalha no céu e foi expulso do céu. Mas, se ele tivesse sido destruído de imediato, o universo inteiro ficaria com uma Interrogação, né? interrogação, uma dúvida. A dúvida em relação a Deus, o caráter de Deus. Não é, Lúcifer tinha razão. Então, o que Uhum. que Deus fez? Deus ele permitiu que Lúcifer permanecesse um pouco mais de tempo para que ele mesmo revelasse o seu caráter. Quando a Terra foi criada, o que que ele faz? Ele fala, agora eu posso desmascarar Deus. Vai Uhum. lá e tenta o É. homem. Bem, Deus disse que ó, no dia que dela comerdes, certamente Morrerá. morrerás. Preste atenção, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Adão Ele comeu. avisou, não disse, né? Ele É, avisou. ele avisou. Agora vem a pergunta que é mais capciosa ainda. No dia que Adão comeu, ele morreu? Não, Então Deus mentiu? não. Ué, mas ele não morreu, e Deus disse que no dia que ele comesse, morreria? Mas nesse caso ele ia morrer, mas depois. Não, 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 não. O Ele morreu texto... espiritualmente? Espiritualmente? Não. E aí, Letícia?
Ah, eu esqueci. Ah, você esqueceu, né? Então Esqueci. eu vou avivar sua Ainda bem que vai memória. ter essa aula de novo em breve. Vamos lá, Gênesis. Gênesis capítulo 3. Gente, isso aqui que eu vou dizer para vocês agora é algo assim que para mim é grandioso demais. Vamos pegar Gênesis 2 primeiro, Qual versículo? verso 17. 2, verso 17. Eu gosto muito de prestar atenção na Bíblia e os detalhes que a Bíblia traz. Ok? Todos acharam? Ó, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão foi e comeu, Eva foi e comeu, e não morreram. No capítulo 3, versículo 7. Versículo 6 foi aquele texto que o Marcos leu, que ela viu que era boa para dar entendimento, agradável aos olhos, para se comer e tudo mais. Diz assim: tomou do fruto, comeu e deu também o seu marido. Aí, Claudinete, você falou uma coisinha aí, eles morreram espiritualmente. Não foi isso que você falou? Foi. Então, olha o verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, ué, mas percebendo que estavam nus, o que eles perderam aqui? Perderam o que que eles perderam? Eles perceberam que estavam. Porque eles Sei lá. primeiro perceberam que estavam nus. Então, o que eles perderam? A inocência? Sim, também, mas eles perderam a glória de Deus. Isso, é. Isso. Eles perderam a glória de Deus. Bom, vamos lá. Mas o texto diz: no dia em que dele comer, certamente morrerão. Verás. E vocês falaram, eles não morreram. Agora vai no capítulo 3, verso 21. O que você lê aí? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ah, então vou fazer uma pergunta boba, inocente, né? Qual é a árvore que dá peles mesmo? E aí? Quem morreu? Porque o texto diz que o Senhor Deus fez para eles o quê? Vestimentas de peles. Se a árvore não dá pele, a pele foi tirada de quê? De um animal. De um animal, de um cordeiro. Hum, Aquela pele que foi feita vestimenta para Adão e Eva era símbolo também da justiça de Cristo que cobriria todos os nossos pecados. Então, aqui no Éden, um cordeiro foi tirado, um ou dois, né? Foi tirado a pele deles e feito para Adão e Eva o quê? Vestimentas. Então, naquele dia, hum. alguém morreu. Ah, tá. Veja, Ah, sim, faz sentido, é. naquela cruz lá do meio, quem é que deveria ter morrido lá? Naquele dia lá, o Barrabás. É, mas e hoje? Você tem coragem de dizer que é você? E eu tenho coragem de dizer, eu deveria ter morrido naquela cruz do meio. Verdade, seríamos Aquela nós. cruz que Cristo morreu, ela era minha. É, mas eu nem tinha nascido, não tinha nem projeto de eu estar aqui, não. Não vem com desculpa. Há 2.000 anos atrás, Não nem vai se safar. a Letícia não tinha nem. Ô, Letícia, não tenta sair pela tangente. Você é pecadora, o salário do pecado é a morte. Pronto. Mas sabe, É verdade. olha, lá no Éden, aquele cordeiro, ele morreu no lugar de Adão. Hum, Adão devia morrer, o cordeiro morreu. Lá naquela cruz do meio, eu devia, não importa, eu nasci 2.000 anos depois, não importa. Aquela cruz do meio era minha.
Ali já começou a misericórdia de Deus, então, né, com eles, né? Já começou ali, que já livrou ele ali, né? Exatamente, exatamente. Então, vamos dizer assim, o ministério da substituição começou lá no Éden. O Cordeiro substituiu Adão. O Cordeiro lá no Monte Moriá substituiu Isaac. Cristo lá na cruz substituiu a mim e você. Então Uhum. isso aí chama-se em uma única palavra para aqueles que dizem assim: ah, a graça só vem no Novo Testamento. Misericórdia, por favor. Eu vejo graça aqui no Éden. Eu vejo graça lá no Monte Moriá. Quando o Cordeiro substitui o pecador que devia morrer, isso é graça. Foi o que Jesus. Acaba que é a mesma coisa, né? Porque aí, como você está dizendo isso aí na questão do Adão, foi a mesma situação. A mesma situação, não é? Então esse texto aqui diz assim, ó, com a morte de Cristo na cruz, nos foi assegurado que a derrota de Satanás. Na cruz, o universo pôde ver o amor, a justiça e a misericórdia de Deus. Por quem? Por você, por mim, por cada pecador. Mais um pouco, mais um pouquinho, só mais um pouquinho à frente. O mal e o seu originador deixarão de existir. Sabe por quê? Porque lá na cruz, o universo inteiro pôde compreender que Deus é amor, que Deus é justo, ok? E para nós encerrarmos aqui o nosso estudo de hoje, eu gostaria de deixar esse texto desse livro aqui, O Desejar de Todas as Nações. Eu gostaria de deixar esse texto aí com você. Olha só, aqui diz assim: nos faria bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveremos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar assim seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor vivificado, e seremos mais profundamente imbuídos de seu espírito. Se queremos ser salvos, afinal, teremos de aprender ao pé da cruz a lição de arrependimento e humilhação. Queridos, nós estamos aí às portas da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, esse conflito que começou no céu, já foi provado lá na cruz que Satanás está errado, que Deus é justo. Esse conflito vai terminar. E a única coisa que vai soar por toda a eternidade é isso aqui, ó. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele, ou seja, de Cristo, que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Você tem dúvida do amor de Deus? Eu não. Não. Quando eu olho para a cruz, eu vejo a maior manifestação do amor de Deus. Por você, por mim, por aqueles que ainda vão tomar uma decisão ao lado de Jesus, por aqueles que viveram antes da gente. Enfim, Deus é amor. Ele ama você de forma incondicional. Mariana, ele ama você, sua filha, a sua casa, de forma incondicional. Deus nos ama tanto que ele diz assim: olha, se alguém tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. Então, que Deus te abençoe nesta noite. Tenha certeza, você está envolvido, estamos envolvidos em um grande conflito, mas esse conflito vai chegar ao seu final, na volta de Jesus. Nós só temos que resistir um pouco mais, colocar nossa plena confiança nas mãos de Cristo, nas mãos de Deus. O restante, deixa por conta dele. Ele faz. Amém? Amém. Vamos orar? Que o Senhor Deus, ele de modo muito especial, ele nos abençoe, né?
e inculcando em nossas mentes e corações que nós somos amados por Ele e que Satanás, entenda, já é o inimigo derrotado. Vamos orar? Maravilhoso Deus, bondoso e eterno Pai. Senhor, começou um conflito antes mesmo desse mundo ser criado lá no céu, com um anjo criado pelo Senhor. E hoje estamos vivendo aí, acreditamos que os momentos finais da história desse mundo, e esse conflito também vai chegar ao seu final. Mas cada um dos teus filhos que colocou sua vida em tuas mãos, cada um receberá a coroa de glória, receberá um novo nome. Nós teremos os nossos corpos transformados, seremos vestidos da vestimenta que Adão perdeu lá no Éden. Amado Deus, por favor, nos dê poder dos altos céus, para toda vez que o inimigo nos tentar, a gente possa resistir, sujeitando-nos inteiramente ao Senhor. Satanás um dia disse que Jó obedecia a Deus por interesse. Nós obedecemos a Ti, Senhor, por interesse, sim. Queremos agradar ao Senhor. Queremos glorificar o Teu nome e mostrar para todo o universo que o inimigo continua errado. Então, por favor, aceita-nos perante a Tua face. Derrama o Teu Espírito sobre as nossas vidas e nos dê poder para sermos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. No nome dele, te adoramos agradecidos por tudo. Amém. Amém. Meus queridos, chegamos aí ao finalzinho do nosso estudo e nós, na quinta-feira, se Deus permitir, nós nos encontramos novamente. Tá bom? Até lá. Isso aí. Deus abençoe você. Deus nos abençoe. Tá bom? Amém. Amém. Tchau, Tchau, tchau. gente. Boa noite. Boa noite.